Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom estarmos juntos mais uma vez, dando continuidade ao estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos analisar mais um tema falando sobre educação cristã. Antes de começarmos o nosso estudo, como é o nosso costume, vamos pedir orientação ao nosso Deus para que possamos compreender a sua vontade em relação a esse tema tão especial. Feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Senhor, muito obrigado pela oportunidade e privilégio de estudarmos a Tua Palavra e entendermos um pouco mais os Teus planos a respeito da educação cristã. Nós possamos desenvolver e aplicar para os nossos filhos e para as pessoas com quem entramos em contato. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Educação cristã. Vou estar projetando aqui na tela para vocês alguns slides para que possamos juntos, indo acompanhando o desenvolvimento desse tema. O nosso tema de hoje, eu gostaria de começar a abordá-lo desde o Jardim do Éden. Nós temos aqui já a primeira imagem, trazendo para a gente aí educação cristã. Lá no Jardim do Éden, Deus ele ensinou a Adão e Eva um estilo de vida. E desde então ele veio pedindo que nós fizéssemos o mesmo, que nós continuássemos ensinando. Deus falava com Adão e Eva face a face e nos deixou a responsabilidade de educarmos os nossos filhos. Entendemos que os nossos filhos eles precisam ter uma educação e quando eles se formarem, temos a alegria de ver que são pessoas capacitadas, tanto profissionalmente e preparadas espiritualmente e com uma vida moral muito equilibrada. Vamos dar continuidade lendo um texto que o próprio Cristo nos deixou. Ele nos diz assim, Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como podemos perceber, Cristo ele deixa o ministério não somente de pregar o evangelho, ir a todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, povos e línguas, mas ele também nos deixa a missão de ensinar a todas as coisas a todas as pessoas. E dentro dessa gama de ensinamento estão as crianças, e entre as crianças, nossos filhos. E nós temos então a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Mas ensinar de que maneira? De acordo com o livro de Provérbios 22, versículo 6, diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Nós temos faculdades com muito respeito, que têm uma educação muito apropriada, mas na maioria das vezes nós temos grandes escolas, faculdades, que ensinam e capacitam dentro do ensino formal. Eles não vinculam junto o ensino espiritual. Então, nós devemos olhar com carinho quando vamos matricular os nossos filhos em uma escola. Claro que queremos que nossos filhos estejam preparados para o mercado de trabalho, para ser um profissional de respeito, um médico de sucesso, um advogado bem-sucedido, um empresário. Queremos sim, e nós aplicamos os nossos recursos para que os nossos filhos tenham a melhor educação. Mas é importante também termos sabedoria para vermos se os nossos filhos estão tendo também um acompanhamento que desenvolva a parte moral e a parte espiritual. É claro que você já percebeu que a maior parte do tempo, quando o seu filho entra na idade estudantil, ele recebe influência dos professores. E eles estão ali para ensinar matemática, português, geografia, história. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter a preocupação e ter certeza que os nossos filhos também estão recebendo a educação espiritual e moral. Então, entra agora em cena as escolas. Nós precisamos pesquisar aonde estamos matriculando os nossos filhos, para que eles possam receber uma educação que venha equilibrar a vida deles, que tenha o conhecimento formal, profissional, mas também tenha o desenvolvimento moral e espiritual. Então, nós temos também na Bíblia orientações. Olha que esse texto em 1 Coríntios 2,12 diz para a gente. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus,
para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Então é muito importante que não somente as coisas seculares sejam acrescentadas nas nossas mentes, na mente dos nossos filhos. É importante termos em mente que o Espírito veio de Deus, o Espírito de entendimento. Então, escolher uma boa escola que tem o equilíbrio de ensinar os nossos filhos a parte formal e também a parte espiritual, para que possamos ter o equilíbrio moral. 1 Coríntios 3,19 continua assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Nós devemos nos preocupar em ensinar valores espirituais às nossas crianças. Nós devemos ensinar o caminho da salvação, nós devemos ensinar a vida eterna. É muito importante, ao escolhermos uma escola para os nossos filhos, ter a certeza que esses valores espirituais estão sendo passados para eles, para que quando eles crescerem, eles não venham se desviar desse caminho. Que caminho? O caminho de fazer o bem, ter princípios, ajudar as pessoas e ter uma comunhão com Deus, para que sejam jovens, homens de valores e moralmente representando sua família, sua cidade e até o seu país. De acordo com o livro de Deuteronômio, o capítulo 6, o versículo 5 e 6, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então é muito interessante nós entendermos o seguinte: quando nós amamos o Senhor, aí cabe a responsabilidade dos pais, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Então, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, quando nós entendemos esse amor de Deus, pelo menos no início dele, um pouquinho dele, nós entendemos todas essas coisas, o que nós devemos fazer? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Nós devemos passar isso, nós devemos colocar essas palavras no coração dos nossos filhos. E a escola deve ser o nosso parceiro, porque os nossos filhos vão passar um bom tempo de sua vida ali, sendo influenciados pelos seus professores. E nossos filhos devem ser luz do mundo. A escola é um local que recebe alunos de todos os lugares, de várias culturas e com temperamentos diferenciados. Por isso, nossos filhos devem ser luz para ali influenciar essas pessoas também a ter um equilíbrio espiritual e moral e, ao mesmo tempo, se desenvolver nos estudos formal. De acordo com Efésios 6,4, diz assim: nós, pais, temos uma responsabilidade. Pais, não irrite seus filhos. Antes, criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Nós devemos e temos a responsabilidade de fazermos uma pesquisa bíblica, saber qual é a vontade de Deus a respeito do ensino que devemos dar aos nossos filhos. Ao comparar o que a Bíblia nos orienta, devemos comparar com o que as escolas estão oferecendo. Então, fazemos uma decisão de matricularmos os nossos filhos numa escola, numa instituição que preze pelo desenvolvimento formal, desenvolvimento moral e desenvolvimento espiritual, para que possamos, junto com os nossos filhos, viver em paz e harmonia e depois temos alegria de vermos profissionais equilibrados, profissionais de um caráter reto, ajudando a nossa sociedade para que mais pessoas também tenham esse equilíbrio. Por isso, eu gostaria de terminar esse estudo de hoje convidando você a conhecer a educação adventista. Faça uma pesquisa, faça uma visita, compare, são bons professores. Além disso, ensinando o seu filho o desenvolvimento espiritual e moral. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Sabemos que temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Por isso, dê-nos sabedoria, para que possamos fazer a escolha certa aonde matricularmos nossos filhos. E também que possamos pesquisar se as instruções ali, formal, espiritual e moral, estão sendo de acordo com a Tua Palavra. Por isso nós suplicamos
Que o Senhor abra nossa mente e nos dê sabedoria. E oramos em nome de Jesus. Amém. A todos vocês, fica aqui o meu adeus e até uma próxima oportunidade, onde junto estaremos nos encontrando para mais um estudo, falando sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.